queria agradecer quem está prestigiando e quem está aí online também, está acompanhando nosso conteúdo. Isso daqui vai ser um papo muito bacana, tá? A gente foi convidado aqui pelo pessoal do Innovation Experience Conference para falar de Games for Business, né? O futuro do mercado dos jogos eletrônicos. Na verdade, acho que assim, enquanto eu falo isso, já fica desatualizado, porque o futuro ele acontece tão rápido e ele vai rolando. Mas a gente vai trazer aqui um pequeno highlight, uma pequena luzinha de como que está acontecendo esse cenário. E para isso, né, a gente acabou misturando aqui diferentes pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? Não? Eu até consigo. Ajuda a gente aqui que eles estão ouvindo? Eles não estão ouvindo? Foi? Foi? Tá ouvindo? Melhorou? Então, desculpa, voltando. Então, assim, e para falar um pouco desses Games for Business, né, a gente juntou aqui pessoas de diferentes áreas, mas que formam um ecossistema dentro do mercado de games, né? Então, a gente tem o Eric Drummond, ele é um dos fundadores do Big, né? Um festival começou como um festival independente de games, né? Desenvolvedoras. E hoje ele lidera um dos principais eventos do mercado brasileiro de games aqui do Brasil. E, por que não, no futuro, para outros mercados. A gente está com o Pedro Caixa. O Pedro Caixa, ele tem uma figura assim, começou como criador de conteúdo, aí ele é um desenvolvedor, né, tem seu próprio jogo, então está criando seu jogo e trabalha hoje numa indústria de tecnologia, a Tectoy, que é uma das percussoras do mercado de games brasileiros. O Glaucio Marques, que é da Level Up, nossa famosa Level Up. Quem na sua infância não teve lá o seu Get Together com o Ragnarok, e é uma publicadora e distribuidora de títulos. Então, assim, ele conhece muito, muito o mercado brasileiro, está aí há muitos anos, né? E o Samuel... nossa, gente, os sobrenomes a gente sempre esquece, mas o Samuel Gonçalves, apesar de ser um querido, né? Ele trabalha com produção de eventos, então todo aquele desafio de produzir um evento, de fazer campeonatos, de fazer torneios, ele traz. Então você vê que assim tem um ecossistema, tem quem cria, quem distribui, quem produz, enfim, vamos ter uma conversa muito legal, tá? Para começar, eu queria que cada um de vocês, né, se apresentasse um pouco, porque eu dei um overview, mas eu queria que cada um cumprimentasse a nossa audiência e falasse um pouquinho de vocês. Vai, Eric, pode começar. Vamos daqui para lá, bem bonitinho. Bom, gente, bom dia. Obrigado aqui pela presença, todo mundo que está assistindo online, que está aqui acompanhando presencialmente a gente. Eu sou o Eric Drummond, eu sou hoje CBO do Big Festival, né, responsável pela unidade de negócios do festival. E o Big, né, para quem não conhece, ou mesmo para quem conhece, ele é hoje o maior festival de games da América Latina, é o maior hub de negócios da região. A gente, ao longo aí dos últimos anos, já gerou mais de 500 milhões de dólares em negócios para empresas de games. Só na última edição foram 150 milhões. E ano que vem a gente tem aí o próximo festival, dia 26 a 30 de junho, onde a gente espera aí uma perspectiva de pelo menos chegar no dobro do ano passado. Então vamos ver onde a gente chega e acho que é isso. Obrigada. Prazer, bom dia para todo mundo que está aqui. Eu sou o Pedro Caixa, como a Branca falou. Eu comecei como criador de conteúdo, mas eu sou formado em desenvolvimento de jogos. Hoje eu tenho o meu próprio estúdio, a Caixa Games. A gente está desenvolvendo nosso primeiro título. Além disso, hoje eu estou como Head de Games e Marketing na Tectoy. Tectoy, que quem é mais velho deve conhecer, é uma empresa clássica, uma das empresas que fundou o mercado de games no Brasil. E hoje eu estou trabalhando na volta da Tectoy para o mercado de games, além de também trabalhar com educação, então também sou sócio numa escola de programação de games para crianças. Tenho orgulho de falar que é uma das poucas escolas preparadas e especializadas em crianças neurodivergentes ou PCDs também. E basicamente isso, eu adoro trabalhar com games, tanto que eu tô... Daqui a pouco eu vou entrar na área de evento também para roubar um pouquinho. Legal. Olá, pessoal. Bom dia. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Glaucio Marques, sou CEO da Level Up. E para quem não conhece, a Level Up foi a primeira empresa a trazer jogos online totalmente localizados para o Brasil. A gente começou em 2004. Eu estou na empresa desde 2005, ou seja, 18 anos aí de experiência no mercado. Naquela época a conexão era discada, né? Não sei quem passou por isso aqui, mas não era nem conexão banda larga. Então você já imagina o desafio que a gente tinha
para lançar jogos no Brasil, jogos online. E hoje a Level Up está dividida em 3 grandes vertentes. Uma continua sendo a publicação, outra é serviços de publicação, ou seja, empresas que vêm para o Brasil e para a América Latina que queiram lançar os seus jogos nessa região. A gente faz todo o go-to-market, ou seja, desde a parte de pesquisa, marketing, localização até a distribuição. E uma outra vertente nossa que é o Hype.games, que é um site de distribuição de jogos, onde a gente tem mais de 3.000 títulos entre console, PC, jogos de celular. Mas a grande sacada aqui é que a gente não só tem um site, mas a gente conecta aplicativos digitais, bancos digitais, marketplaces. A gente tem mais de 300 parceiros conectados que queiram ter audiência gamer, onde eles possam vender os nossos títulos dentro de seus aplicativos, de seus negócios. Então é dessa forma que a gente está hoje estruturado. A gente tem escritórios no Brasil e no México, onde a gente atende toda a América Latina. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer uma boa discussão aqui, um bom painel. Olá, boa tarde, bom dia, né, para todo mundo. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês e dividir aqui com essa galera, principalmente o Glaucio, né, porque, enfim, a galera que joga, que é mais nova, essa geração nova hoje, que eu acho que a Level Up fez parte da vida, né? Então os jogos ali, Ragnarok, Perfect World, é sempre um prazer. E meu nome é Samuel Gonçalves, eu faço parte desse mercado de games há aproximadamente 13 anos, né? Trabalhei em algumas publishers, a última publisher que eu trabalhei foi a Garena. Logo depois eu decidi juntar com meus sócios e a gente montar o grupo BMS, né? Então hoje a gente está muito voltado para a criação de experiências, né? A gente trabalha próximo dos maiores eventos, Big, CCXP, Rock in Rio. A gente já fez ativações de games lá, mostrando que esse mercado de games não é só realmente para o jovem normal que fica em casa, mas hoje está se tornando cada vez mais uma experiência de entretenimento global, né? Então, o público hoje quer se divertir, ele quer conteúdo, quer consumir. Então, desde um evento de música você consegue gamificar e também consegue colocar um pouquinho lá. Então, acho que a gente está aqui realmente para discutir não só o básico, mas também as tendências para o futuro do nosso mercado, né? Esse mercado tem crescimento e está trazendo aí uma fortuna, né, de movimentação financeira para o Brasil e para o mundo todo. Então, fico feliz de estar aqui e poder conversar e falar um pouco mais desse mercado que funciona hoje e tem um potencial maior ainda para o futuro. Bom, pessoal, como vocês viram, sou só feras aqui e eu tô aqui para organizar todo mundo. Meu nome é Branca Galdino, eu estou também no mercado já há uns 8, 9 anos. Né? Eu comecei por acaso, né, fazendo entrevista, fazendo um blog, né, uma coisa muito simples. E aos poucos, né, eu fui conhecendo muita gente, eu fui vendo que tinha uma necessidade de comunicação e entrei para a área de assessoria de imprensas e relações públicas. Então hoje eu tenho uma agência especializada, né, já atendi eventos gigantescos como Major de Counter-Strike, Campeonato Latam de Mobile Legends, enfim, já trabalhei em Blast, já trabalhei em todos os eventos com marcas grandes como Loud, Los Grandes, influenciadores, Flakes Power, enfim. Então eu estou aqui com essa missão de extrair desses moços um pouco de conhecimento desse mercado nosso para vocês, para a gente compartilhar. Que eu falo que o principal ponto de conexão dos games é a paixão. Né? E é essa paixão nossa que a gente gosta de juntar essas pessoas no palco para estar falando um pouco. Então vocês viram que assim, a gente tem aqui o dono do dinheiro, o cara que cria tudo, o cara que vende, vai lá e faz acontecer, e o nosso querido Samuel que monta tudo isso num grande evento para as pessoas terem acesso. E aí, para começar, né, como você estava falando aí, Samuel, né, que tem várias aplicações, né? A gente começa com um primeiro tema, né, que é assim, cara, vamos falar um pouco do mercado de jogos do Brasil para a galera que está assistindo, né? A perguntinha que eu tenho aqui é assim, como que vocês veem esse atual cenário, tá? Do mercado de jogos eletrônicos no Brasil? Então, conta um pouquinho para o pessoal saber como que está nesse momento, o que vocês acham, se tem aí experiências, insights, assim, vamos tentar dar um overview de como que está o mercado atualmente. Eu queria começar pelo Pedro Caixa. Nossa, eu pensei que ia já direto no Não, Samuel. a gente não vai fazer jogral não, menino. Vai falando. Então, só dando... Acho que aquele resumo básico que todo mundo fala quando a gente vai falar de mercado de games, né? O mercado de games é o maior mercado de entretenimento do mundo. Maior que música e cinema juntos. Olha só, hein? E hoje, né, principalmente dentro da Tectoy e olhando, né, o mercado de uma forma muito minuciosa,
porque a gente começou a estruturar o retorno da Tectoy. O mercado de games no Brasil ele é um mercado que, além de estar em constante expansão, ele é um mercado já muito grande. A gente está falando de quase 12 bilhões de reais por ano, né, de movimentação no mercado. Falando da Tectoy de eletrônicos, por exemplo, a gente tem quase 1 milhão de consoles sendo vendido por ano no Brasil. Olha só. Então, só que o equipamento que só roda jogo. A gente não está nem falando da pessoa que compra um celular para jogar, nem que compra um computador para jogar. Então, o mercado de games, ele, além de ser muito amplo, porque você está falando de hardware, software, entretenimento, evento, ele é um mercado com uma comunidade extremamente engajada, extremamente ativa. Então, eu como criador de conteúdo também, que estou ali constantemente com o público, às vezes em live, ao vivo, ou fazendo vídeos, fazendo conteúdo, conversando com o público, você vê que a paixão do público de games, ela é tão viva, ela é tão forte, que não tem como você achar que esse mercado vai parar nesses 12 bilhões, sabe? A previsão para os próximos anos é, em menos de 10 anos, o mercado no Brasil dobrar. Então tem muito caminho, tem muito chão que a gente pode percorrer, não só com hardware, com eletrônico, mas com tudo, que envolva games de uma forma geral. Nossa, que bacana, né? Vocês veem que realmente é um mercado, assim, a Tectoy, acho que está na memória, né, de muita gente, né? Foi uma das primeiras empresas a lançar consoles aqui no Brasil. Então, eu sou desse grupo. E Glaucio, conta pra gente, você que tem aí quase 20 anos de mercado, está numa empresa que lida muito com esse público, conta desse mercado aí de jogos eletrônicos, conta pra nós um pouco aí do seu mercado. Sim, como o Pedro falou, o mercado de jogos cresce exponencialmente, principalmente no Brasil, América Latina em geral. Agora, uma coisa que impulsionou bastante esse mercado nos últimos anos foi o crescimento de jogos mobile, né? Celular. Celular começou a atingir uma base de jogadores que até então a gente não atingia. Ou seja, jogadores até mais casuais, mas que a gente não pode esquecer, eles são público gamer também. Então a gente tem que olhar para esse nicho. E aí eu acho que uma coisa que vai contribuir bastante para o crescimento desse mercado nos próximos anos também é a questão do 5G. O 5G sendo expandido no Brasil, ainda é uma realidade distante de todo mundo, claro, mas sendo expandido vai facilitar muito a experiência do jogador, a experiência dos jogos no celular, né? E querendo ou não, você tem o público hardcore lá, que é muito importante, que joga console, joga jogos de PC, mas o celular você atinge um universo de pessoas muito maior. Então isso fez com que o crescimento do mercado aqui fosse ainda maior, fosse ainda mais expansivo, atingindo um público que a gente, até certo tempo atrás, não imaginava atingir. Então hoje, não tem só a gente aqui que joga, tem a minha mãe que joga, meu pai joga, meu irmão que é mais velho também joga. Então o que eu quero dizer? Está cada vez mais ampliando esse mercado. E as empresas que conseguirem olhar para esse mercado como um todo, eu acho que vão ter maior possibilidade aí de ter sucesso. Nossa, bacana. Até a nível de curiosidade, acho que assim, na última pesquisa que a gente teve, né, pesquisa Game Brasil, se eu não me engano, mais de 75% da população brasileira, ela joga, é gamer. Tá? E lembrando que o gamer, gente, não é só aquele que liga o computador, fica horas numa partida. Não. Você que tem aí no seu celular um Candy Crush, você que tem aquele joguinho de paciência, você também é gamer, você também está nessa fatia da população que consome isso. E eu acho, Glaucio, você estava falando, eu estava lembrando, né? Você comentou na sua introdução de linha de escada, né? Eu sou da época da linha de escada. Então, assim, gente, você chegava em casa e falava assim, vou bater uma partida de cobrinha, que era a cobrinha andando, né? Aí você ia na linha de escada, você tinha que esperar uns 20 minutos ainda conectar para você conseguir jogar. Então, assim, era bem difícil mesmo. E Samuel, conta pra gente como que funciona esse mercado atual aí para você que está aí na frente dos eventos, encontra com o público, tem que viabilizar isso. É muito a dificuldade? É sempre não é dificuldade, mas é sempre um desafio, né? Você, no mercado, principalmente o mercado mobile, como o Glaucio falou, né? Que chegou recentemente no Brasil com um boom, então trouxe uma base de usuário muito grande em alguns jogos, né? Deu uma primeira experiência para esses jovens, igual o futebol e o funk foi um certo tempo no Brasil, ele mudou a mentalidade, né? Da pessoa que teve o contato com o primeiro jogo. Vou falar aqui do Free Fire, por exemplo, que mudou a vida de muita gente e deu uma perspectiva diferente de futuro para o game, né? Então, antigamente, em vez de ser só jogador de futebol, hoje a pessoa, o adolescente, o jovem, ele também pode se ver como jogador profissional de algum jogo, né, no geral. Então isso abre uma capacidade, uma
uma nova forma de você ver o mercado, né? E aí entra os eventos. Então, com esse novo público que se interessou pelo Free Fire e qualquer outra coisa, que foi o primeiro jogo talvez, ele vai para outro mercado, ele vai conhecer novos jogos através dos streamers, né? E aí começa a se criar uma necessidade de trazer conteúdo e as empresas começam, nesse caso, a pensar, cara, como que eu consigo fazer um evento para mostrar meu jogo, apresentar meu produto para esse novo jogador, talvez, e falar, cara, vem aqui, joga ou participe dessa experiência para ele realmente melhorar o engajamento. Então, aí começam os grandes eventos, que, por exemplo, como o Big, a CCXP também, né? E os eventos também de publishers, né? Que é quando a própria organização, né? A própria dona do jogo, ela faz um campeonato ou um evento para a comunidade, a fim de você mostrar que a empresa está preocupada com o ecossistema deles aqui no Brasil ou em qualquer lugar que seja, para mostrar, a gente está aqui, a gente apoia vocês também, então a gente está mostrando que a gente está interessado no mercado brasileiro, a gente está apoiando esse mercado brasileiro, seja pagando as organizações que jogam, ou seja, derramando um pouco de volta o dinheiro em formas de eventos, premiações para a comunidade, né? Então, sempre tem esse retorno quando uma pessoa joga, né? Principalmente para as empresas grandes, eles sempre tentam trazer um retorno financeiro para essa comunidade, esse ecossistema que eles fazem, né? E aí movimenta todo um mercado de produção audiovisual que no Brasil cada vez cresce mais, né? Então, falando do mercado mobile, ele representa hoje no Brasil mais de 50% dos games em si, né? Só o celular ali na mão das pessoas. Ô Samuel, mas vamos contar um segredinho para todo mundo, né? Vocês acham que é mais fácil fazer um campeonato com celular, né? Assim, ele tá lá no evento, então assim, primeiro começa que esse jogo aí, o Free Fire que ele tá falando, são 50 jogadores simultâneos? 48. 48 jogadores simultâneos. São 48 celulares. Só que assim, o celular, ele tem que estar ligado numa fonte de energia, porque o campeonato não pode parar no meio do jogo. O fone de ouvido não pode ser por Bluetooth ou qualquer coisa assim, porque quantos celulares tem no evento desse, né? Não, fora os celulares que estão jogando, né, tem toda a galera que assiste, então a interferência é muito grande, então é tudo cabeado, tudo tem redundância, mais de uma internet, tem internet via cabo, tem internet também, a própria Wi-Fi, né, como redundância, então realmente montar um evento não é tão simples, é bem complicado. Coisas simples se transformam em grandes problemas. Eu quis entrar nesse detalhe porque eu acho que assim, é importante, porque assim, a gente às vezes fala de números, não sei o quê, mas, de novo, tem que ter muita paixão. Esse moço virando a madrugada lá, conectando o celular, testando, configurando antes da partida. E aí eu vou falar com esse cara aqui, porque ele falou de jogo, de não sei o quê. E aí, como fica, Eric? Conta pra gente lá no Big, qual que foi o objetivo, quando se criou, e conta como que tá esse cenário do Big hoje. Não, perfeito. Eu acho que assim, é muito importante sempre a gente lembrar que, né, quando a gente fala do mercado de games, a gente tem muitas esferas, né, assim, justamente de quem produz o jogo, de quem consome o jogo. Então a gente tem desde de jogos sendo feitos no Brasil e consumidos no Brasil, exportados para o mundo, ao consumo de jogos do mundo inteiro aqui no Brasil. E o Big, assim, o nascimento dele se deu muito para fomentar a produção de jogos no Brasil, seja para consumo aqui ou exportação. Então, assim, a gente fala sempre, assim, é um dado muito relevante, que quando o Big começou, não existiam 10 estúdios de games consolidados, nem consolidados, assim, formalizados no Brasil. Ainda hoje existe uma informalidade muito grande, assim, tem muito mais estúdios informais do que formais, times de desenvolvimento, né, que não tem um CNPJ, que não tem não são empresas, mas já produzem jogos. Só que ao longo desses 10 anos aí que o Big existe, hoje a gente saltou de 3 estúdios que existiam formais no Brasil para mais de 1.000 no levantamento feito pela Bra Games agora esse ano. Então, assim, a gente sabe que é um salto exponencial num nível absurdo, e a gente sabe, né, e se orgulha muito do papel que o Big teve nisso, porque o Big começou ali, foi o primeiro evento ainda em 2012, começar a trazer os grandes players para o Brasil, trazer investidores, trazer as publishers, que muitas não tinham presença, não tinham atuação no Brasil, mas vinham para conhecer os desenvolvedores brasileiros, para negociar conteúdos brasileiros. E a gente conseguiu ali colocar um alfinete ali no mapa mundi ali no Brasil, hoje já como um território que faz parte ali do radar internacional, faz parte do calendário internacional para muitos executivos de
praticamente toda a indústria internacional vir para o Brasil, conhecer, né, o que existe de novo sendo feito no Brasil e na América Latina, aqui no Big. Então a gente sabe, né, dessa importância que a gente acaba trazendo, mas que só é possível porque tem realmente muita coisa sendo feita no Brasil, um crescimento muito grande, e o Brasil despontou muito, né? Assim, hoje é um dos maiores polos do mundo em desenvolvimento outsourcing, né? External Development, que é a prestação de serviço mesmo para as desenvolvedoras. As grandes desenvolvedoras do mundo inteiro terceirizam parte do seu serviço para empresas brasileiras. A gente tem algumas das maiores empresas aí, do mercado de games no Brasil, focadas muito nisso e atuando com os grandes players do mundo inteiro. Então, às vezes você pensa, bom, tá, eu vou jogar um jogo brasileiro do Pedro Caixa. É um jogo totalmente feito no Brasil por brasileiros. Mas você vai jogar um Fortnite, também tem um monte de brasileiro envolvido ali. Você vai jogar quase qualquer grande jogo hoje de GTA, PUBG, você sempre tem hoje brasileiros envolvidos ali, e isso é um reflexo do quanto a nossa indústria está crescendo como indústria mesmo. Eu queria só até trazer um ponto a mais, né, que não é só na parte de desenvolvimento. O Brasil também tem grandes profissionais que atuam na questão dos grandes eventos internacionais também. Então, desde empresas como a Riot Games, a Tencent, existem profissionais brasileiros que são referência no mundo, né, na criação, né, na execução de eventos a nível internacional, que a gente chama os mundiais, assim, igual existe a Copa do Mundo de futebol, existe as Copas do Mundo de games de determinadas publishers, né? Então, existem profissionais brasileiros que são referências muito bem aí, se posicionados no mercado, que as empresas vêm até o Brasil, conhecem eles e aí depois tiram daqui e vão para trabalhar nos Estados Unidos, na Alemanha e em diversos outros países, como, né, esses profissionais de referência brasileira. Então, é um orgulho o nosso mercado hoje, assim, nacional, e por isso que a expansão é grande até. Nossa, vocês veem que a gente realmente muita responsabilidade de trazer esse pessoal para falar aqui, mas assim, puxando um pouco para o tema do nosso painel, que é esse Game for Business, né? A gente falou aí da aplicação de games, falou que o mercado é maior do que entretenimento, não sei o quê, mas eu acho que ainda existe muito essa cultura que os games, eles são só for fun, só para lazer. Então, eu queria aterrissar um pouco e entender, conversar com vocês um pouco do mercado corporativo, né? Então, assim, qual o principal exemplo que a gente tem de aplicação de games para negócios? Né? Eu acho que assim, a gente tem aqui empresas, é um evento voltado assim, para entender um pouco mais o papel dos games nesse novo universo. Né? Quem quer começar falando aí? Vamos lá, Glaucio. Posso começar aqui. Então, acho que tem duas coisas aqui, vou dar 2 exemplos que acho que são bastante relevantes e importantes para isso. Apesar de todo mundo que trabalha com games ser movido pela paixão, o que é fundamental, é muito legal, a gente precisa entender que games cada vez mais é um business, é um negócio, né? Então, prova disso até que as marcas estão cada vez mais querendo se aproximar dessa audiência, né? A gente mesmo lá na plataforma do Hype, hype.games, a gente tem hoje 300 parceiros que trabalham com a gente, tendo acesso aos nossos títulos de forma white label, sem até usar a nossa marca, para quê? Para manter em seus aplicativos, em suas plataformas, em seus sites, inclusive indústrias e produtos físicos, para atrair, manter aquela audiência gamer lá, porque sabe que ela é muito engajada, que é um pessoal que quando se apaixona pelo negócio, ele fica lá, fica no jogo, fica com o produto, fica dentro do aplicativo, do marketplace. Um outro ponto, então, além da aproximação e de trazer essa audiência gamer para o site, para o seu negócio, é a questão de que hoje cada vez mais se desenvolvem softwares de gamificação para as empresas, né? Então é um outro segmento. Vou dar um exemplo aqui, eu tive visitando uma empresa, até não foi no Brasil, isso foi recentemente, e o onboarding dessa empresa para novos colaboradores era feito de forma totalmente virtual. A empresa tinha muitos colaboradores trabalhando de forma remota, então o que era? Eles recebiam um óculos de VR, e lá você tinha o onboarding feito num metaverso que replicava exatamente como era a empresa, o prédio da empresa. Cada pessoa tinha os seus avatares lá dentro desse metaverso.
Então você chegava, entrava na empresa, a recepcionista, que era a recepcionista mesmo, o nome dela, o avatar dela te recepcionava, te levava para as áreas principais da empresa, na qual você tinha acesso desde a recepcionista até o CEO da empresa, explicando os valores, a missão, o que a empresa, qual que era a estratégia da empresa e tudo mais. Então esse é um exemplo de que a gente tem um grande potencial. São poucas empresas ainda que têm acesso a essa tecnologia, mas a gente tem um enorme potencial que vai além só do jogo, né? Que transmite esse jogo para as empresas. Eu dei o exemplo aqui da questão do onboarding, mas tem diversas outras questões, outras coisas que podem ser feitas com os jogos, com a gamificação. Planos de incentivo para as empresas, pode utilizar treinamentos para a liderança, treinamento para as empresas. Eu já vi treinamento de venda sendo feito em metaverso, sendo feito em games, né? Até treinamento, eu vi outro dia um exemplo de uma empresa que estava desenvolvendo um treinamento para condutores, que não era só um simulador, era realmente uma gamificação onde você aprendia como dirigir o seu veículo, o seu carro, o seu automóvel numa autoestrada, através de um game. Então tem N coisas aí, é um mercado muito mais amplo até do que está no topo do iceberg, né? Do que a gente vê por aqui. Tem um enorme potencial, porque são poucas empresas ainda que exploram esse outro lado do mercado de games. Não, alguém... Complementa, Samuel. Complementando também, né? Então o Glaucio falou de coisas corporativas no âmbito de treinamento e, assim, os games, grande parte do core do game é engajamento. Então, os games eles podem ser muito usados para uma coisa simples, talvez, que é recompensa, engajamento. Então, se você tem uma empresa que você tem um usuário recorrente, alguma coisa do tipo, você pode simplesmente montar um sistema de recompensa no jogo, ou coisa do tipo, gamificar de alguma forma o seu aplicativo, ou criar um aplicativo para gamificar, né? Mas, como o Glaucio falou, hoje, por exemplo, a nível militar, existe treinamentos, né, feitos com games, treinamentos de alto risco para máquinas de risco, ou treinamento de alturas. É muito usado também os jogos para você ter uma introdução segura para qualquer tipo de pessoa que é a primeira vez ali com aquilo. Então, não coloca tanto em risco, né, questão de saúde até, não coloca tanto em risco até o colaborador. Fora isso, a gente também tem a questão da gamificação até para apresentação das empresas. Como produção, por exemplo, você hoje consegue criar uma produção num cenário virtual, por exemplo, apresentar sua empresa, apresentar seu projeto de uma forma mais interativa com a gamificação, porque você consegue reter a atenção daquela pessoa, do seu cliente, ou do seu usuário, do seu aluno que seja, por meio da tecnologia, seja a realidade aumentada, seja como o VR que o Glaucio mencionou, mas a possibilidade de implementação em negócios para a gamificação em si, ela é muito grande e o custo também é muito mais barato, né? Porque o ticket de entrada, você cria uma vez, normalmente você continua replicando e depois atualizando muitas das vezes, em vez de você ter que sempre estar criando algo novo. Então, seja uma campanha ou seja uma ação pontual, você pode reutilizá-la depois, mudando basicamente a fachada daquilo, né? Então, é muito interessante, realmente muito mais acessível qualquer tipo de campanha feita ou ação ou um treinamento que seja usando o cenário de games, né? Ou ferramentas no formato de gamificação hoje. Eric, você comentou... Eu queria só acrescentar justamente que, assim, muita gente às vezes pode pensar que, mas o meu mercado não se conecta com o mercado de games, mas o que eu sempre digo assim, o mercado de games sozinho é gigantesco, só que além de tudo, ele com essa viés de possibilidade de soluções, ele pode se conectar com praticamente qualquer mercado, porque ele consegue criar soluções desde o âmbito militar, como o Samuel comentou, a saúde, educação, assim, praticamente não existe hoje um mercado que não possa ser beneficiado pelos games. Então, né, a gente, no Big mesmo, já recebeu, a gente recebe anualmente mais de 600 jogos do mundo inteiro. A gente já recebeu muitos exemplos de jogos de âmbito corporativo. Assim, eu acho que um case recente ali que eu gosto de lembrar que a gente recebeu no ano passado um jogo ali da Bélgica, que é um jogo que foi desenvolvido, financiado pelo governo, para identificar sintomas neurológicos de pós-Covid. Então, assim, é um uso que quem não pensa fora ali da caixa jamais imaginaria. E a grande expertise
né, da indústria de games é exatamente isso. Criar soluções fora da caixa para problemas que às vezes parecem muito difíceis, mas por meio dos games eles se tornam bem mais fáceis. Então, eu acho que sempre vale a pena pensar, pô, será que não tem um game que resolva esse meu problema? Normalmente vai ter. Na verdade, Eric, você respondeu o que eu estava... Você vê, sintonia com o palestrante é isso. Eu ia justamente perguntar no Biggs, né, se dessas 1000 estúdios que ele falou, se tinha algum que era específico para criar soluções corporativas, né? E ele já veio aí com as respostas. Mas eu acho que assim, o melhor exemplo disso acho que é o Pedro. Porque o Pedro, ele era um criador de conteúdo, é um desenvolvedor e agora ele está trabalhando numa empresa. Pedro, no seu dia a dia, você acaba, né, usando a sua mentalidade gamer de alternativas. Conta pra gente um pouquinho como que é isso. Não, ainda mais que hoje, né, a Tectoy, ela é muito conhecida pelo que ela fez em games, mas hoje ela é uma empresa basicamente B2B. Hoje a Tectoy é a maior fabricante de equipamentos de meio de pagamento no Brasil hoje, né? Além de ter toda uma linha de solução de automação comercial. Então, nesse meio tempo, assim, nesse 1 ano que eu entrei na empresa, eu tive que também conhecer tudo sobre máquina ou sobre automação comercial para entender primeiro o meio que eu estava ali, para conhecer a empresa, para entender a empresa. E, assim, chegar numa empresa mais tradicional, numa empresa que, né, é uma empresa que está desde a década de 80 aí. Então, entrar com toda essa nova mentalidade, trazer a mentalidade do gamer atual, eu acho que é muito interessante das empresas terem essa visão, até também do ponto de vista de marketing, às vezes, também. Porque o público gamer, ele é um público muito específico. Ele se comporta... Falando do público um pouco mais hardcore, ele é um público que tem um comportamento muito específico, né? Então, às vezes, por exemplo, como criador de conteúdo, as principais campanhas que eu já fiz foram para marcas não endêmicas do meio de games, mas sempre trazendo elas para o meio de games, trazendo soluções diferentes para eles. Então, por exemplo, uma campanha que eu tenho muito orgulho de ter feito foi com a Abyss. No momento que a Abyss estava patrocinando Stranger Things, cheguei para a Abyss e falei, pô, e se a gente fazer um jogo de terror de Stranger Things, que você entra no mundo invertido e resgata a Abyss dentro do mundo invertido, foge do Demogorgon. Foi uma campanha que organicamente pegou mais de 1 milhão de visualização, assim. Então, até a mentalidade do gamer é sempre de buscar desafios novos, fazer coisas diferentes e trazer isso para o meio corporativo e até mesmo para o meio de marketing, de trazer isso para o público. Cria um engajamento com o público surreal, assim. As empresas não têm noção do que dá para fazer junto com o público gamer. Eu acho que assim, gente, de novo, a gente já está falando de algumas aplicabilidades, né, em negócios, não sei o quê, mas acho que esse último ponto do Pedro, ele elucida muito. Falar com o gamer. Gente, o gamer hoje é a temida Gen Z, né, a geração Z. Então, assim, realmente a linguagem deles foi modificada para essa linguagem do universo de games. Então, se as marcas, se as empresas não começarem a entender que elas têm que entrar nesse universo de cabeça, não vai funcionar, né? E aí, assim, para a gente não ficar só nesse mundo do como que vamos fazer, como que é o corporativo, não sei o quê, assim, eu queria falar rapidamente aí da questão de desenvolvimento de jogos no geral, né? O que vocês acham? Que atualmente está bom, está ruim, mas, assim, vamos ter que dar um overview nisso para a gente ir para as finalizações, né? Vamos começar aí, talvez, pelo Samuel, tá mais quietinho. O que você acha, Samuel? Conta pra gente, né? Qual que é o atual estado de desenvolvimento de jogos no Brasil? O que você acha disso? Bom, como a gente falou, né, acho que a grande diferença de outros países, outras regiões, é que o brasileiro ele tem aquela questão de pensar um pouco fora da caixa às vezes. Então, muitas das vezes, assim, eu também sou sócio, né, de um jogo que eu crio com o Serol, que chama Hasek. E a grande diferença, acho que, do brasileiro e do potencial é como o brasileiro ele pensa em criar soluções ou melhorar soluções que às vezes existem, né? Então, grandes empresas hoje que não estão no Brasil, que são algumas plataformas que elas ajudam a criação do jogo, por exemplo, elas têm que se adaptar ao mercado brasileiro, mas de uma forma positiva. Porque nosso mercado, ele é às vezes tão diferente e exigente, de certa forma, que ele traz novos potenciais e novas possibilidades até para os jogos. Então, acho que o Pedro mesmo sabe muito, né, porque ele enfrenta as mesmas dificuldades às vezes, mas essas dificuldades ela vem com soluções muito interessantes
como uma forma de você vencer barreiras nos jogos, né? Então você, no Brasil, acaba criando soluções novas, estúdios principalmente criam novas tecnologias no Brasil a fim de melhorar esse engajamento, trazer uma experiência diferenciada ou um jogo diferenciado até, mas o brasileiro ele pensa fora da caixa, isso é muito bom pra gente, né? Igual programadores no geral, que não deixa de ser, mas o nosso mercado ele é muito diferenciado por isso, a forma que pensa, a criatividade do brasileiro, então por isso que existem grandes profissionais hoje no Brasil nesse mercado. Pedro, você que está aí criando um jogo, assim, você já aproveita e já fala de oportunidade, dificuldade, porque essa coisa que o Samuel falou de dificuldade, eu acho que assim, não está inerente a quem está fazendo. De novo, a paixão que a gente tem move e a gente corre atrás. Mas assim, quais as dificuldades aí do teu jogo, por exemplo? Conta um pouquinho. Nossa, se eu for falar de todas, a gente vai vai chorar? Mais uma hora. Não, mas a gente vai precisar de mais uma hora. Não, mas assim, eu vejo com muito entusiasmo, com visão de futuro, assim, o mercado de desenvolvimento de jogos no Brasil hoje. Como o Eric falou, hoje o Brasil, por exemplo, o Brasil é uma fonte de mão de obra muito qualificada em desenvolvimento de jogo. É uma coisa que a gente não tinha há 10, 15 anos atrás, não estava tão bem desenvolvido no Brasil. Mas hoje a gente é um grande exportador de mão de obra. Hoje a gente tem grandes estúdios que fazem o trabalho de outsourcing. Ainda é muito complicado o desenvolvimento de jogos autorais no Brasil, porque a gente não tem tantas publishers olhando para o Brasil. Claro que o Big vem ajudando isso bastante, né, Eric? Mas a gente ainda tem uma dificuldade com publishers, por exemplo, porque a maioria das publishers estão olhando para estúdios estrangeiros. A gente não tem publishers do tamanho de uma Ubisoft ou uma EA Activision realmente no Brasil. Sabe? Não, você me contou nos bastidores ali, enquanto a gente estava batendo o roteiro, o Pedro contou uma curiosidade, né? Como é que é do ponto de vista de KNAI? Como é que é? Por exemplo, até olhando do lado prático, né? Prático da coisa, por exemplo, não tem um KNAI para desenvolvimento de jogos no Brasil. Então, se você abre um estúdio de desenvolvimento de jogo, a maioria dos estúdios colocam ou como produção cultural ou como desenvolvimento de software não customizável. Então, assim, você não tem nenhum KNAI para jogos, você não tem uma regulamentação específica para jogos, você tem... Ainda existe também precisa de uma educação do poder público também sobre o que jogos exatamente significa e como que ele pode potencializar o meio de negócios e como isso vai acontecer. Mas eu ainda sonho muito com a produção de um jogo AAA no Brasil, da gente montar uma equipe e fazer um jogo de muitas dezenas de milhões de reais. Eu acredito que um dia isso ainda vai acontecer, porque mão de obra qualificada a gente já tem. Eric, você que está lá com as desenvolvedoras, você escuta muito essa coisa do desenvolvimento dos jogos. É uma coisa rápida, né? Vamos pensar assim, o jogo sai rápido? Depende do jogo. Porque aí que entra também uma questão que é importante, principalmente para quem não conhece o mercado, que é, quando a gente fala de jogo, a gente tem multiplataformas. Então você tem jogo para console, jogo para celular, jogo para PC, e mesmo dentro disso tem diferentes gêneros. Então você vai ter desde jogos que um ciclo às vezes pode levar 10 anos de desenvolvimento, até o mercado de hyper casual, por exemplo, que é um ciclo de 3 semanas, 1 mês, 2 meses no máximo. Até porque as grandes publicadoras de hyper casual, elas costumam trabalhar hoje, né, internacionalmente num ciclo de lançar 100 jogos por ano. Então, elas precisam de um ciclo de desenvolvimento muito rápido. São jogos, né, como o próprio nome diz, né, hyper casual, são jogos muito simples e que demandam ali uma tecnologia muito simples. Mas a grande... o pulo do gato ali não está no jogo e no desenvolvimento, e sim no marketing dele. Então é um mercado muito mais de pegar e fazer lançamentos e ficar lançamentos constantes e adquirindo usuários e trabalhando marketing do que um ciclo grande de desenvolvimento. Então é muito variável. Mas claro que vai depender também de outros fatores, como o tamanho do time. E, bom, o Pedro, acho que é quem melhor saberia falar sobre isso. Estou há 3 anos fazendo o meu. E aí é aquilo, precisa acelerar, você precisa aumentar o time. Não tem dinheiro para aumentar o time, então aumenta o tempo. E é sempre um equilíbrio ali, uma balança que
Não, e assim, aqui eu sou muito democrática. Glaucio, você tem que falar um pouquinho dessa coisa de desenvolvimento de jogos, porque você, acho que o pessoal te procura, é assim, a galinha antes dos ovos, os ovos antes da galinha, né? O pessoal deve procurar você, o jogo ainda não está nem pronto. Conta pra gente um pouco. É verdade. E como todos falaram aqui, o Brasil é um grande exportador de mão de obra, né? Muitos estúdios aqui qualificadíssimos trabalham lá para fora. E aí é o que falta a gente fomentar o mercado aqui, é um mercado novo, a gente precisa fomentar, se unir em prol desse mercado. Então, por exemplo, a gente tem algumas iniciativas lá para ajudar empresas nacionais a distribuir os seus jogos. Agora, uma coisa que é importante, como falamos aqui no começo, os jogadores, os desenvolvedores são muito movidos pela paixão e, de fato, tem que ser. Mas precisa ter uma noção de plano de negócio, precisa ter uma noção do business, como eu vou atingir aquele determinado público, quais são as ações que eu vou fazer, qual o meu roadmap do jogo, porque a gente falou aqui, o Pedro até comentou, 3 anos desenvolvendo, mas um jogo, ainda mais online, nunca para. Então você nunca para de desenvolver, você precisa ter uma noção do roadmap que você está desenvolvendo hoje para daqui 3, 4, 5 anos. Porque o que mantém vivo o jogo é a qualidade do conteúdo que é aplicado, né, constantemente. Então, essa visão de negócio, como você falou, muitas pessoas procuram a gente, mas a gente percebe que tem uma carência ainda no mercado do plano de negócio para eles atingirem o público que eles querem. Né? Não ser só a paixão, ser o negócio como um todo, movido pela paixão, claro. Mas, Glaucio, até pegando esse gancho, assim, a gente está com pouco tempo, mas eu acho que vale a pena entrar nesse assunto, que é assim... O mercado de games, gente, é gigante, cresceu muito, cresceu por causa da paixão, mas foram chegando pessoas para profissionalizar. E eu queria que você falasse um pouco disso, de profissionalização, porque você tocou num ponto que, assim, a gente, por mais que tenha paixão, ainda é muito carente, né, de profissionais, né? Muito carente de profissionais, e quando eu falo até a carência de profissionais aqui, lembrando, a gente estava comentando nos bastidores aqui até que poxa, eu conheço estúdios bons, vou falar com o cara, ele vai fazer o pitch de vendas para mim, mas ele fala, mas eu sou só um desenvolvedor. Não, a gente precisa ter, você seja um desenvolvedor, você seja um roteirista, um artista, o que for, você precisa ter conhecimento do seu público que você quer atingir. Né? Lembrando que é um negócio, então como que eu vou reter esse cara dentro do jogo? Quais são os hábitos dele? Como eu vou fazer uma experiência mais imersiva dentro do jogo para esse público? Então isso é fundamental e precisa saber como vender o seu jogo. Como você fazer um pitch, como você precisa se profissionalizar em atingir as pessoas do mercado. Resumindo, precisa ter um vendedor. Se o cara Exato. não tiver esses skills de vendas, advogados, psicólogos, precisa entender para criar o jogo. Gente, são profissionais tradicionais que acabam, ignoram que a indústria de games é uma indústria como todas as outras. Ela precisa daquela formação profissional, porque só a paixão não vai resolver. Exatamente. Né? Então, só lembrando, uma empresa de games mesmo, ela tem que ter financeiro, tem que ter marketing, tem que ter vendas, tem que ter customer support, tem que ter todas as áreas que qualquer outra empresa tradicional até tenha. Sim. Né? Então, não é só área de desenvolvimento. Pelo contrário, né? É toda uma estrutura agregando valor para o jogo. Poxa, pessoal, a conversa está sensacional, mas eu tô ali, tem um numerão ali gritando. Então, assim, eu vou abrir agora para as considerações finais, tá? Acho que, assim, tá todo mundo olhando pro Curo Verde. Valendo. Começa aí, Samuel. Conta para nós aí suas considerações finais, o recado que você deixa. Bom, acho que para quem está interessado, né, principalmente no mercado dos jogos, dos games, a gamificação em si, que eu acho que é o maior potencial que o mercado dos games tem a oferecer, que é trazer soluções simples para clientes, para corporativo, para o que você quiser desenvolver. Por exemplo, a gente está fazendo desenvolvimento de um sistema, né, uma experiência para apresentar para uma grande empresa no Brasil, que é basicamente para mostrar como essa grande empresa funciona, para desmistificar um pouco aquela sensação que não é real, às vezes até por ela. Então, as empresas hoje elas buscam um conhecimento, passar uma mensagem, talvez algo aconteceu, que eles, cara, não é assim que aconteceu, o nosso sistema funciona assim. Então, principalmente para o público mais novo, você não vai conseguir colocar a atenção de uma criança, de um adolescente, às vezes, para uma palestra chata. Então, você usa a gamificação para chamar a atenção e dessa forma ela consegue até reter mais informação, aprender um pouco mais ou simplesmente melhorar esse engajamento dela em alguma questão, né? Então o mercado de game ele tem um potencial muito grande, não só no Brasil, mas no mundo, e por isso que ele vem crescendo absurdamente. A taxa de crescimento ela é surreal, então não é de 5% ao ano, ela chega a ser 30%, dependendo ali, até mais, né, que isso. Por exemplo, o mercado de games mobile, ele simplesmente explodiu de um dia para a noite, ele representava
uma exposição de 15% no Brasil, de repente ele passa a representar 50%. Ou seja, só o mercado de games mobile, hoje celulares, ele representa mais que o console e o computador junto. Então é uma coisa que é muito casual, mas ao mesmo tempo retém a atenção, você consegue comunicar, porque todo mundo tem um celular no bolso. Então, você aplicando bem, fazendo um estudo de mercado, traçando um business plan bem feito, você consegue realmente atingir seu cliente com pesquisa de mercado. E assim, eu acho que, não, tenho certeza que hoje em dia você atingir esse mercado e chamar essa atenção é muito bom. Gente, desculpa, eu comecei a fazer careta aqui. Obrigado, viu, Samuel? Quem quiser falar mais, depois vai estar todo mundo aqui do lado para conversar, tá? Vamos lá, Glaucio, conta pra gente sua consideração final. Sim, acho que é importante ter em mente que o mercado de games não é uma moda, tá? É um mercado que veio para ficar, é um business, uma audiência extremamente engajada se você souber atingir eles, mas para isso precisa falar a língua do público, que até como a Branca estava falando, a geração Z e tudo mais, né? Precisa saber como atingir esse público. E aí não é à toa que diversas empresas, a gente recebe diversas empresas querendo trabalhar com a gente, querendo atingir esse público, mas precisa ser uma coisa constante. Não é uma coisa de moda, de uma ação só. Não, é uma coisa de falar a língua, de entreter essa audiência, de trazer elas para o seu negócio, que aí você vai ter uma audiência extremamente engajada com o seu negócio, com o game e com tudo mais, né? Essa é até uma das questões que a gente tem hoje um grande sucesso com a nossa plataforma de jogos, porque a gente conecta a audiência dos gamers junto com os aplicativos, com as lojas, com os marketplaces. Então, mas para isso precisa saber falar a linguagem desse público. Exato. E aí, só para terminar, aqui eu convido todos para uma experiência depois mais doce aqui. A gente tem lá um carrinho de sorvetes que fala um pouquinho até da nossa plataforma do Hype, mas para vocês aí terem uma experiência doce no final desse painel aqui. Foi um prazer estar com vocês. Sensacional, obrigado, Glaucio. Eu acho que, só complementando uma coisa que você falou, que games não é moda, não é à toa que a Tectoy está desde 89 aí, né? A gente deu uma leve pausa nos negócios, mas estamos voltando agora com tudo e a gente não voltaria se não fizesse sentido. Então, o mercado de games, ele está em constante evolução. Desde quando o Atari lançou até hoje, ele não para de crescer, ele não é uma moda, ele vem em um constante crescimento, inclusive no Brasil, apesar de todas as crises que o país pode ter passado nos últimos anos, o mercado de games continua crescendo. A gente tem um público extremamente engajado, um público extremamente especializado também, é um público que, se você tem uma empresa de tecnologia, é um público que vai olhar para você de uma forma diferente. Às vezes, um diferencial de mercado que uma empresa pode ter dentro do ponto de vista tecnológico não seja algo que o grande público vá considerar, mas às vezes o público gamer mais hardcore vai olhar para aquilo como um grande diferencial. Então, eu lembro que, por exemplo, a Xiaomi, que tinha os celulares mais custo-benefício, tem até hoje, né? Estourou primeiro no público gamer, porque é um público que olhava para a tecnologia primeiro. Sim. Então, assim, é um público que tem muita possibilidade de negócio, dá para você tratar com ele de um jeito diferente. E às vezes, se você não deu certo, por exemplo, no público que gosta mais de música e moda, às vezes o público gamer é um público que, se você tem tecnologia, ele vai te abraçar. Então, é um público que dá pra gente olhar de um jeito diferente, de olhar com carinho. E é um público que abraça principalmente tecnologia e principalmente quando ele se sente abraçado de volta. Bom, eu acho que assim, acrescentando, principalmente aqui, por exemplo, no que o Pedro acabou de falar, uma coisa só que é muito importante lembrar exatamente essa fala final dele, que é um público que abraça se ele for abraçado de volta. Porque o que acaba sendo, às vezes, vamos dizer, o erro de muita empresa que quer falar com esse público eu vou falar com o público de games. E não entende do mercado de games e não procura quem entende e acha que, não, eu vou colocar um negócio que fala que é games e pronto, e viram normalmente tiros no pé gigantescos, monumentais, porque se a pessoa tentar falar com o público de games sem ter autoridade, ou ter alguém que entenda e que tenha autoridade para saber o que está fazendo, esse público ele não compra. Porque ele, ao mesmo tempo, ele é um público muito exigente, ele é um público muito engajado, mas esse engajamento vem junto com uma identificação mesmo e uma exigência muito grande que ele vai consumir quem sabe falar com ele, quem sabe realmente dialogar e acrescentar algo para ele.
early adopters mesmo de tecnologia e de tudo, mas qualquer erro que você faça também vai ser um erro normalmente ali grave e às vezes até irreversível. Então, assim, tem sempre que tomar esse cuidado também que a gente, acho que todos nós aqui estamos aí há bastante tempo no mercado e já vimos muitos exemplos de coisas que deram errado e que a gente olhando já fala, isso daí não vai dar certo. E realmente não deu, porque é isso, assim, é muito importante procurar quem sabe o que está fazendo e acho que esse seria o principal recado que eu daria para qualquer um que esteja pensando em começar a falar com esse público e, né, se aproximar aí desse público. Acho que isso é muito importante de trazer. Bom, pessoal, queria agradecer. Muito obrigado pela participação de vocês, por vocês estarem vendo, ouvindo. Agradeço ao querido Samuel, Glaucio, Pedro e o Eric. Quem quiser bater um papo, a gente está por aqui. E muito obrigado a oportunidade aí para o evento que deu esse espaço para a gente falar um pouquinho do nosso universo, tá bom? Obrigada.